Ok, está na hora. Muito boa noite aí para todos, né? É um prazer estarmos aqui, ainda mais com esse frio todo, né? Quanto mais gente é melhor, que a gente fica juntinho, pelo menos esquenta um para o outro, aí já é alguma coisa, né? Hoje a gente estava até brincando, quando a gente estava saindo ali, estava muito frio, né? Hoje, aí daqui a pouco começou a chover, falei, frio, com chuva, para ir para você. Aí a gente viu aqui que está interditado ali, interditou ainda mais ainda a rua, falei, interditada, hoje é só para quem realmente está testado na resiliência, se consegue realmente vencer os obstáculos. Então, parabéns, vocês venceram os obstáculos para conseguir chegar aqui hoje. Amigos, com muita alegria, vamos ler então uma página inicial para a gente se preparando e fazer a nossa prece, né? E podemos ouvir o nosso querido amigo Fabiano Nunes, que hoje já está aqui com a gente, veio lá do Rio pegar esse friozinho aqui com a gente. Graças a Deus aí, amigo. Vamos nós, Fonte Viva, psicografia de Chico Xavier pelo Espírito de Emmanuel. Então vamos abrir ao acaso. Autolibertação. Nada trouxemos para este mundo e manifesta que nada podemos levar dele. Paulo, primeira epístola a Timóteo, capítulo 6, versículo 7. Se desejas emancipar a alma das grilhetas escuras do eu, começa o teu curso de autolibertação, aprendendo a viver como possuindo tudo e nada tendo, com todos e sem ninguém. Se chegaste à terra na condição de um peregrino necessitado de aconchego e socorro, e se sabes que te retirarás dela sozinho, resigna-te a viver contigo mesmo, servindo a todos, em favor do teu crescimento espiritual para a imortalidade. Lembra-te de que, por força das leis que governam os destinos, cada criatura está ou estará em solidão a seu modo, adquirindo a ciência da autossuperação. Consagra-te ao bem, não só pelo bem de ti mesmo, mas, acima de tudo, por amor ao próprio bem. Realmente grande é aquele que conhece a própria pequenez ante a vida infinita. Não te imponhas deliberadamente, afugentando a simpatia. Não dispensarás o concurso alheio na execução de tua tarefa. Jamais suponhas que a tua dor seja maior que a do vizinho, ou que as situações do teu agrado sejam as que devam agradar aos que te seguem. Aquilo que te encoraja pode espantar a muitos, e o material de tua alegria pode ser um veneno para teu irmão. Sobretudo, combate a tendência ao melindre pessoal com a mesma persistência empregada no serviço de higiene do leito em que repousas. Muita ofensa registrada é peso inútil ao coração. Guardar o sarcasmo ou o insulto dos outros não será o mesmo que cultivar espinhos alheios em nossa casa? Desanuvia a mente cada manhã e segue para diante na certeza de que acertaremos as nossas contas com quem nos emprestou a vida e não com os homens que a malbaratam. Deixa que a realidade te auxilie a visão e encontrarás a divina felicidade do anjo anônimo que se confunde na glória do bem comum. Aprende a ser só, para seres mais livre no desempenho do dever que te une a todos. E de pensamento voltado para o amigo celeste, que esposou o caminho estreito da cruz, não nos esqueçamos da advertência de Paulo, quando nos diz, com alusão a quaisquer patrimônios de ordem material, nada trouxemos para este mundo, e manifesto é que nada podemos levar dele. Profundos. Vamos então envoltos já nessa lembrança que Emmanuel nos traz do nosso querido Paulo de Tarso, nos ensinando a caminhar na vida confiando em Deus, na nossa jornada solitária da evolução. Ó Senhor da vida, aqui estamos. Querido Pai, aqui estamos mais uma vez na Tua casa, buscando sorver a Tua presença. Quem sabe encontrar o Teu abraço? Quem sabe encontrar finalmente o Teu calor que nos aquece o coração? Por isso te rogamos, na noite de hoje,
ó Senhor da vida. Ajuda-nos em nossas necessidades, para que possamos ouvir as Tuas palavras, as palavras de Jesus, na forma de palavras do nosso querido amigo Fabiano, a fim de nos trazer aquilo que precisamos para vencer as nossas próprias imperfeições e caminharmos adiante cada vez mais rumo à felicidade. Que a Tua paz nos envolva nesse momento, agora e sempre. Amigos, já estamos aí em ritmo de jornada de estudos espíritas aqui, de Teresópolis, do Rio de Janeiro, e o Fabiano é um dos amigos nossos que colabora assim conosco nesse afã de estudar o Evangelho aí, segundo a interpretação espírita, né? Como é que a gente estuda o Evangelho enxergando o Espiritismo. E Fabiano aqui está hoje conosco mais uma vez para nos ajudar. Fabiano, muito bem, muito obrigado. Muito boa noite a todos. Que Deus nos abençoe. De verdade, é um prazer retornar aqui à Casa de Cultura Espírita de Olinda Maurinho, uma casa onde nós nos sentimos tão aconchegados, uma verdadeira família, por isso se chama casa. E é um prazer muito grande. Vamos trazer uma pequeníssima colaboração, modestíssima. A continuação de um estudo que nós iniciamos no mês de junho, se não me falha a memória, dia 4 de junho, acho que foi isso, foi no mês de junho, sobre as inteligências. Obviamente, trazendo a interpretação e a visão da moral do Cristo e do pensamento de Allan Kardec para essa questão da inteligência. Só fazendo uma rápida passagem pelos slides, não vamos repetir o conteúdo, para caçar e para guerrear com outros bandos concorrentes. Então, a inteligência seria essa capacidade de solucionar problemas. Mas e a inteligência artificial? Né? Hoje, cada vez mais, em breve, os laudos de tomografia computadorizada, ressonância, serão dados por inteligência artificial. Aliás, já são dados, por isso que uma das especialidades menos atraentes hoje em dia é a radiologia, porque a inteligência artificial está avançando de uma forma gigantesca. E a gente pode dizer que o computador, então, ele é um ser inteligente, e cada vez, quando a gente vê aqueles filmes de ficção científica, e ficamos assustados, falamos, nossa, mas esse robô, ele parece que tem inteligência. Então, a inteligência, ela é a característica de um ser que teria alma? Essa é uma questão, não é isso? Porque muitas pessoas dizem que a inteligência é a alma, o princípio inteligente é a inteligência. Mas isso é uma leitura menos atenciosa dos textos kardecianos. Os espíritos não dizem que o espírito é a inteligência. Né? A gente viu que a teoria, né, a ideia de que a inteligência era o quociente de inteligência, se faziam os testes, como se fazem, né? Ainda se faz hoje em dia, traça ali uma numeração e fala se a pessoa é inteligente ou não é inteligente. Até que autores começaram a observar que não havia uma correlação nem de curso superior, nem de mestrado, doutorado, pós-doutorado, com o sucesso na vida profissional e pessoal. Então, começaram a investigar quais eram as competências que essas pessoas tinham para serem bem-sucedidas na vida, tanto na sua vida pessoal quanto na sua vida profissional. E, curiosamente, se viu que não tinha nada a ver com QI. A inteligência convencional, a matemática, nada tinha que ver com a plenitude de vida nas profissões e na vida pessoal. Então, se pesquisou uma série de competências e características que eram comuns a essas pessoas. Inicialmente, foi muito batido, né? A gente deve ver muitos estudos sobre a chamada inteligência emocional, que, em resumo, é uma capacidade de reconhecer, perceber, gerenciar e redirecionar seus impulsos emocionais. Essas pessoas tinham essa imensa capacidade.
Mas o tempo passou e se viu que não basta reconhecer, gerenciar as próprias emoções. Isso é muito importante, mas não era o suficiente. E começaram a surgir estudos sobre outro tipo de inteligência. Em junho, nós conversamos sobre a inteligência emocional, deixamos agora para agosto a inteligência social. Era chamada inteligência social. E o que seria essa inteligência social? Veremos logo, logo. Então, a competência pessoal era a capacidade de gerenciar as emoções, e a social, a maneira como lidamos com os relacionamentos. Pode parecer que é a mesma coisa, mas não é. Algumas pessoas podem ter inteligência emocional no trabalho, mas em casa, como diz o Evangelho segundo o Espiritismo, são tiranos domésticos. Não é? Então, se viu que não é só a inteligência emocional, a inteligência social é de extrema importância para o sucesso. Porque também não adianta ter o sucesso pessoal sem um sucesso no círculo de relacionamento, não é isso? Talvez seja mais importante ter sucesso no círculo de relacionamento. Então, só voltando a essa questão do espírito, o que é o espírito? É o princípio no sentido filosófico de origem, a causa, né, inteligente do universo. O espírito é sinônimo de inteligência, e aí o espírito explica. A inteligência é um atributo do espírito. Um atributo. Uma e outro, porém, se confundem num princípio comum, de sorte que para vós são a mesma coisa. Então o espírito diz, olha, essa questão é uma questão ainda que precisa ser refletida. 33 livros em francês ainda viriam, publicados por Allan Kardec. Em português nós temos 23 livros, de 400 a 600 páginas. Então a questão da inteligência ainda seria desenvolvida por muitos espíritos e pelo próprio fundador da filosofia espírita, que é Allan Kardec. Então, para sintetizar, para simplificar, do ponto de vista filosófico, você pode dizer, olha, o espírito, a inteligência é um atributo, não é o espírito. Mas para a sua compreensão, você pode dizer que o espírito, que a inteligência é o próprio espírito. Quando nós dizemos isso, qual é a consequência mais importante? Embora a inteligência artificial vá se desenvolver, ela não é o elemento espiritual. Ela não é a origem da inteligência, como a filosofia espírita apresenta, que nós já vimos no estudo passado, algumas coisas, né? E o que é Deus? Essa definição é absolutamente nova do ponto de vista filosófico. Primeiro que todos começam perguntando quem é Deus, porque o Deus do Antigo Testamento, realmente, ele é humanizado. Javé Sabaô caminhava, não é? Fazia refeições, no paraíso, Adão e Eva ouvem os passos, sentou à mesa de refeição com Abraão. Quando ele não gostava muito de um povo, passava e ainda mandava que se passasse pela espada os inimigos. Javé não era mole. Então começa a questão filosófica, se Deus ou não, existe ou não, é bastante profunda, mas a definição espírita de Deus ela é absolutamente inédita. Inteligência suprema, ou seja, nenhuma inteligência, por mais avançada que seja, mesmo que seja um espírito puro, é capaz de definir absolutamente Deus. Porque se ele conseguir definir, ele se iguala. Somente um Deus poderia definir com precisão que é Deus. Mas a ideia de uma inteligência que não pode ser definida de forma perfeita já é a definição em si. A causa primeira de todas as coisas. Então, por mais que a ciência vá se aprofundando no microscópio, no subatômico, nas partículas que a gente nem conhece, né? Porque muita gente assim, sabemos muito, não sabemos nada. Gente, a matéria que a gente olha no espaço, mesmo com os radiotelescópios, ela é apenas 5% da matéria existente no universo, segundo a astrofísica. Só 5%. Mas 20% dessa matéria, ela é dado o nome de matéria porque não existe outro nome. No passado já foi fluido, já foi éter, mas é uma matéria que
não é matéria, é um elemento desconhecido, os efeitos são conhecidos, são estudados pela radioastronomia, mas para não usar fluido, nem usar éter, o termo atual é matéria escura. A matéria é conhecida, mas a matéria escura só dá 25%. E os outros 75% é a chamada energia escura, que se sabe não é energia, muito menos escura. Mas por falta de um termo melhor, porque o efeito da energia escura é presenciado, é estudado pelos radiotelescópios, pelos cálculos da astrofísica. Então, isso que é totalmente desconhecido ainda é a matéria. Não entramos ainda nem no elemento semimaterial, que é o fluido conforme os espíritos definiram. Mas a causa da causa da causa da causa da causa é Deus. Deus é a origem primeira de todas as coisas. Aí está uma definição simples, mas profunda ao mesmo tempo. E funciona assim, isso é uma reta, né? Não tem origem, não tem fim. Então ela vem para cá, vai para lá, infinitamente. E à medida que nós vamos progredindo, nós vamos entendendo um pouquinho mais dessa reta, aumentando e aumentando, o espírito vai progredindo na escala, e até um ponto que ele não vai alcançar o fim, porque a inteligência é suprema. Quanto mais desenvolvido formos do ponto de vista moral, espiritual, espíritos superiores, espíritos puros, maior o pedaço dessa reta nós vamos compreender, mas sem nunca chegar ao final, porque a reta ela não tem começo e não tem fim. A questão que nós levantamos foi sobre a possibilidade de entender a excelência da liderança de Jesus, e nós vimos que a resposta era sim. Qual o tipo de modelo que Deus tem oferecido ao homem para lhe servir de guia? Qual o tipo mais perfeito que Deus tem oferecido ao homem para lhe servir de guia e modelo? A resposta era, como nós vimos na semana... Isso aí. A resposta não é Jesus, está errado. Está errado. A resposta completa é essa aqui. Voyez Jésus. Veja Jesus, olhe Jesus, observe Jesus. A vida daquele homem traz todas as informações que nós precisamos saber, porque se ele veio trazer um modelo de espírito puro a seguir, quando nós vamos atingir? É nunca. Quer dizer, nunca não, né? Mas não adiantou trazer um professor de astrofísica para dar aula no maternal. Foi tempo perdido. Então, ele veio trazer como a gente deve se comportar para ser um espírito puro, de maneira nenhuma. Observando Jesus, o que nós estamos observando? Um homem. Veio ensinar um padrão de humanidade. Como nós podemos ser homens melhores, homens e mulheres, né? Gênero humano. E a resposta, inclusive em obras póstumas, Allan Kardec explica sobre o termo filho do homem. Jesus dá a si mesmo essa qualificação com persistência notável. Mais de 80 vezes aparece filho do homem no Novo Testamento. Pois só em circunstâncias muito raras ele se diz filho de Deus. Em sua boca não pode ter ela outro significado que não lembrar que ele também pertence à humanidade. A chave, Allan Kardec pegou a chave, pegou a porta, abriu. Pronto. Observe esse homem em ação. O projeto é justamente esse. Ele era o filho do Deus Altíssimo, mas se apresentava como filho do homem, ele designava a si mesmo como filho do homem. Por quê? Se nós conseguirmos ser homens como ele, o projeto é esse, o filho de Deus Altíssimo se apresenta como filho do homem, ou seja, humanidade, para que nós que somos filhos dos homens, efetivamente, possamos um dia atingir o patamar do filho do Deus Altíssimo. Então, se nós queremos imitar Jesus, é imitar o homem que ele foi. E só para voltar aqui, ele diz assim, que é o tipo da perfeição moral que o homem pode pretender na terra. Pretender, a maioria das traduções é aspirar. Jesus é o tipo da perfeição moral que o homem pode aspirar na terra. Pretender e aspirar até que são sinônimos. Mas as palavras eles têm esse caráter polissêmico. Quando eu digo assim, eu posso aspirar, eu aspiro emagrecer.
Na língua portuguesa, quero dizer, é nunca. Comendo pizza, você não vai emagrecer nunca. Impossível. Agora, se eu disser assim, pretendo emagrecer, aí já dá mais firmeza, não é isso? Então, o termo em francês que Allan Kardec explica é: Jesus é o tipo da perfeição moral que o homem pode pretender. Porque ele está se referindo aqui ao ser humano que Jesus foi. O filho, o irmão, o amigo, o familiar, o trabalhador. Começa com uma mensagem maravilhosa. Quantos anos ele se dedicou à família? Não, para a família foi a vida toda. Para nós foi 3 aninhos. Mas para a família dele foi a vida inteira. Então começa a mensagem aí. Não importa qual é a sua missão. Ninguém teve uma missão maior que Jesus. A família está em primeiro lugar. Foram 30 anos para eles, 3 para a gente. Né? Então, e todas as mensagens de vida de Jesus, elas são assim, são mensagens simples, para serem praticadas por nós, de uma forma simples, sem pensar, Jesus, né, é maravilhoso, mas eu nunca serei assim. Um espírito puro, só Deus sabe o tempo. Mas o ser humano, sim, você já pode nessa encarnação, senão a vinda dele aqui foi um desperdício de tempo. E não foi, né? Mas aí pergunta-se o seguinte, poxa, 2.000 anos, mais de 2.000 anos se passaram, não é isso? E por que o progresso ainda não foi nos nossos espíritos como nós queríamos? Vocês devem ter visto um filme que é O Poderoso Chefão, né? Acho que é o 3, que tem um diálogo lá do Al Pacino com um padre, com um sacerdote, que dizem que o autor teria colocado como sendo o próprio Papa, que viria a ser o João Paulo I. E o Papa diz o seguinte, ele pega uma pedra ali de uma fonte, quebra a pedra e mostra, olha, a pedra está seca por dentro. E há quanto tempo essa pedra está nessa fonte? Lá há séculos, essa fonte existe há séculos. A pedra está mergulhada na fonte há séculos, mas por dentro ela continua seca. Então, o cristianismo é assim, nós estamos imersos no cristianismo há mais de 2.000 anos, imersos no espiritismo há mais de 200 anos, mas por dentro a pedra está seca, porque ela não conseguiu penetrar na pedra. Tem que ser pedra porosa para penetrar. Ainda não se produziram as transformações, porque nós não queremos. O único motivo é esse, não tem nenhuma dificuldade especial. O motivo é só o nosso querer. Então, vimos as competências pessoais, hoje vamos para as competências sociais. Deixa eu passar rapidinho. Ó. Isso aí são as emocionais. Não durma não, aguenta firme, está chegando. Vou voltar nesse aqui. Definição de um espírito sobre a fé divina. É a vontade de querer. A fé divina é isso, é a vontade de querer. A transformação não acontece porque nós não temos a força de vontade de querer de verdade. É muito bom fazer a coisa errada. É por isso que a gente não faz a coisa errada. Se ela fosse ruim, ninguém faria todo mundo a coisa certa. A porta é estreita. Então, a fé divina é a vontade de querer. É a porta estreita que é a porta contra os instintos, né? As paixões. Dedicação. E, gente, vai. Está quase. Não durma, aguenta firme. Acho que chegou. Sim. Então, a competência social, essa capacidade de costurar relacionamentos interpessoais muito fortes e produtivas, é uma característica, um tipo de inteligência que pode ser desenvolvido. Por isso que Jesus veio para nos ensinar a desenvolver. Por isso que Allan Kardec veio para nos ensinar a entender. Então, observem. Qual a marca? Se alguém um dia disser assim, olha, Jesus era um cara tristão, vivia chorando, você olhava para ele, estava sempre com aquele peso das dores do mundo sobre seus ombros. Eu tenho uma grande dificuldade de acreditar nisso.
primeiro lugar, os espíritos puros, eles têm uma felicidade imperturbável, porque eles já estão no alto da montanha, eles enxergam lá longe. Quando ele olha para o espírito, ele não está olhando aquele espírito daquela encarnação, ele já tem a antevisão, a presciência de que aquele espírito, por mais primitivo que esteja, vai ser um espírito superior. Ele tem uma paz, uma felicidade imperturbável. Os espíritos da segunda ordem, não. Podem se perturbar, mas não os espíritos puros. E outra coisa, não bate o discurso de Jesus com o homem depressivo, triste, melancólico. É um discurso de extrema alegria, otimismo, positividade, força, energia. Alegria. Então, uma pessoa depressiva tem um discurso. E outra coisa, quem segue uma pessoa chata e depressiva? Com todo respeito à doença, né? Como médico, respeita a doença, obviamente. Mas, digamos, você vai ficar chamando para as festas um cara chatão, né? Desanimado, uma mala. Todo mundo chamava Jesus para as festas. Então, ele era ótimo para as festas. Não bate, gente, não bate. Eu não consigo aceitar. Quem quiser, aceite, tudo bem, não tem problema. Competência social, 2 características: empatia e aptidões sociais. Isso aqui é só uma lembrança, tá? Porque tem a questão da inteligência. Né? Os espíritos da terceira ordem, só uma coisinha, só lembrando, a escala espírita não é para a gente ficar rotulando. Né? Falar assim, uma hora é da segunda ordem. Está quase já lá na primeira, Fabiana. Terceira ordem, qual a pior? 10ª, os impuros, é esse. É uma escala que foi demonstrada para estudar as comunicações dos espíritos. Entender que os espíritos estão em ordens diferentes. Os da terceira ordem, os da segunda ordem que já têm um progresso moral, por isso eles são anjos guardiães dos espíritos da terceira ordem, mas esses ainda precisam progredir, então eles têm como anjos guardiães os espíritos da primeira ordem, que não tem anjo guardião nenhum, autonomia total e plena. Então, a questão da inteligência, ela passa por isso. Veja, os espíritos benévolos, que são os espíritos benevolentes, é o que querem o bem, desejam o bem, fazem o bem. Para se atingir a segunda ordem da escala espírita, basta realmente ter entendido o sentido e o significado da palavra caridade. Você já vai passar para a segunda ordem da escala espírita. É uma aptidão da inteligência? Não necessariamente. Ela é puramente moral. E a inteligência moral é um tipo de inteligência do espírito. Está lá em a Gênese. E a gente tem os instintos materiais e os instintos morais. E o instinto moral é ele que já dá o sentido, a direção e o sentido do bem e da caridade. Então, os espíritos benévolos, benevolentes, eles simplesmente entenderam o que é a caridade e desejam caridade e praticam a caridade desinteressada. Se a gente faz a caridade pensando, não, eu quero ir para nosso lar, já era. Não é desinteressada. Eu faço a caridade porque eu quero progredir espiritualmente, já era. Já era. É bom para quem recebe, óbvio, já é um começo. Né? Toda estrada tem o quilômetro 1, 2, 3, tá? Tudo é importante. Mas a caridade desinteressada é assim, olha só, está provado que depois da morte você é dente e osso, não sobra nada, você vai morrer e nada mais vai existir. Não existe vida depois da morte. Morreu, acabou. E a pessoa diz, tudo bem, mesmo assim, vou cumprir o meu dever, serei um bom cidadão e praticarei o bem. Esse é o sentido. Leiamos os textos sobre o dever, que permeia essas várias obras espíritas. O dever. Por isso que é a caridade mais desinteressada. Essa é a verdadeira caridade. Então, houve o progresso moral. Os espíritos, spirit savant, que quer dizer de ciência, existem algumas traduções que colocam espíritos sábios de sabedoria.
O sábio é que ele tem sabedoria. Então, essa tradução está absolutamente furada, né? Savant é no sentido de ciência, e a definição fala sobre isso. Esses são espíritos que têm já benevolência, mas já têm um conhecimento. Eles têm um desenvolvimento na área da inteligência. E têm uma moralidade, mas falta a ele ainda se tornarem sábios. E o que é uma pessoa sábia? Aí que é a questão. O que é uma pessoa sábia? Qual a inteligência que tem um sábio? Fulano é um sábio. Platão era um sábio. Tá, mas o que a moral cristã ensina sobre a sabedoria? É uma única condição para ser sábio. Sabe qual é? Prudência. E uma prudência não só teórica, uma prudência prática, que transforma o pensar 2 vezes antes de agir, raciocinar antes de agir, refletir antes de agir. Questão 919 de Livro dos Espíritos, tá ali a técnica de repensar, prudência para prever e prover. São várias lições que Jesus dá sobre isso. Olha, quando você for construir uma casa, não constrói sobre areia. Meu filho, vai vir uma tempestade, vai derrubar a sua casa. Pensa 2 vezes. Construa a casa onde? Sobre a rocha. Porque vão vir as intempéries e a casa não vai cair. Prudência, prevendo as consequências futuras e provendo os meios de que não aconteçam esses erros. Essa é a pessoa sábia. E são várias as lições. Olha, quando te derem uma mina, que é uma pataca de ouro desse tamanho, não enterra, meu filho. Você vai aplicar, vai render juros, porque quem te emprestou vai vir cobrar, e aí? Te emprestei. Ah, foi ótimo, enterrei, não, mas eu não te emprestei para você enterrar. Enterrar eu sei enterrar. Então você vai se lascar. Então são lições de sabedoria. As parábolas, os ensinos de Jesus, elas têm essa capacidade de desenvolver a sabedoria das pessoas. É para as pessoas aprenderem a serem sábias. Não é um sábio no Himalaia, no alto do Himalaia, trazendo palavras de sabedoria que ninguém nunca pensou. Pelo contrário, é a prudência para prever e prover e não acontecer as consequências danosas dos maus atos, mas, pelo contrário, as consequências positivas de ter agido com prudência e tomado as atitudes necessárias. E os espíritos superiores, aí esse aqui, ele, além de ter o verdadeiro sentido da caridade, ele tem conhecimento, tem sabedoria, que é utilizar esse conhecimento de forma prudente e antevendo e resolvendo soluções. Então, ele consegue compreender, consegue abranger essas 3 condições. Então, vamos lá. Empatia. Se fala demais de empatia, não é isso? Vem do grego dentro, e patos, dor, sofrimento, doença. É a capacidade de ficar dentro do sofrimento da outra pessoa. Compreender a constituição emocional dos outros e a habilidade de tratá-los em harmonia com essas constituições. Não é? Ele divide em 4 competências: compreender os outros, orientação para serviço, desenvolver os outros, alavancamento de diversidade e percepção política. É até as 10? Não, 8 horas, né? Então, vamos lá. Estava lá a galera no caminho, Jesus não estava presente, mas a briga estava pegando fogo. Quem ia ser o primeiro no reino dos céus? Porque eles entendiam que o reino que Jesus estava prometendo era na terra. Ia ter o reino mesmo, na terra. Aqui, no plano material, no mundo material. E realmente, para a inteligência, embora Jesus tenha feito todo o trabalho de desenvolver a inteligência, não a inteligência, o QI da inteligência, mas a inteligência moral daqueles discípulos e seguidores, havia uma dificuldade de entender, até por causa da expectativa. E eles estavam brigando. E a briga, qual era o motivo? Quem era o maior do reino? Já tinha dado essa briga acontecia sempre. Vem lá a mãe de Tiago e João, aqui, os ministros do reino, uma à direita, outra à esquerda.
E os outros falam assim, isso aí nós vamos resolver no braço quem vai ser o ministro do reino. É no braço, é no muque. E eles também estavam brigando. Quem era? E não foi uma vez só não, hein, gente? Várias vezes a briga aconteceu. E aí Jesus respeita a dificuldade emocional em gerenciar essa questão do reino e chama uma criança, né, coloca a criança no meio e diz, olha, quer ser o primeiro? Quer ser o meu ministro? Seja com essa criança. Receba uma criança no sentido espiritual, uma pessoa mais necessitada, mais ignorante, mais primitiva, em pecado, né? Como se fala na igreja protestante, na igreja católica, uma pessoa no erro. Então, você receba uma criança material, uma criança espiritual, como eu recebo. Seja o servo de todos. Esse é o maior no reino. Tá, oi? Orientação para serviço. A palavra quer dizer seguir para onde se nasce, né? O sentido da palavra. O que é isso? É dar um sentido e um direcionamento. Então, vinham aquelas multidões de pessoas necessitadas e Jesus as atendia. Essa capacidade de entender, perceber a necessidade do outro, no caso, nós não estamos falando só do emprego, não. É do grupo espírita, do nosso grupo familiar, dos nossos parentes, nossos amigos. E atender a necessidade dessas pessoas faz parte desse desenvolvimento da inteligência social. Não é, uma coisa é, veja bem, uma coisa é atender aquele simpático, não é isso? Nas empresas eles falam isso. Olha, vem o seu cliente, aquele cliente enfurecido, é uma oportunidade de melhorar a empresa. Aí você atende o cliente enfurecido com uma oportunidade de melhorar a empresa. Mas por dentro você está com tão pau da vida, contando, se você pudesse, estaria esganando aquela cliente que é a sua oportunidade de melhorar a empresa. Mas isso não é, até se controlar e não redirecionar o impulso, é inteligência emocional. Mas a inteligência social é dentro, patos, doença, sentir a doença da outra pessoa e redirecionar o impulso nocivo daquela pessoa. É mais fácil de falar do que fazer, obviamente. Ninguém disse que seria. Desenvolver faz parte da empatia, de costurar uma forte rede de relacionamentos, estar preocupado em desenvolver as pessoas que trabalham, que vivem com você. É o que Jesus faz o tempo inteiro, desenvolver as pessoas que estão com ele. Não simplesmente fazer, mas ir observando cada elemento e trabalhando para retirar deles o melhor, desenvolver as qualidades e suprimir as imperfeições. O nome disso é educação. Como é o molde de educação que o jovem professor Rivai, aos 20 anos de idade, já havia publicado, que viria a se chamar, usar o pseudônimo de Allan Kardec, e por isso foi premiado. É assim que tem que um professor ser. Tem que reprimir as imperfeições e desenvolver as virtudes morais e físicas do seu aluno. Era essa a visão desse grande gênio da pedagogia, que Allan Kardec nos roubou, mas os livros estão digitalizados, tá? Estão disponíveis pela Biblioteca de França. Então, a preocupação de Jesus ensinar e desenvolver o seu grupo é que é o padrão de humanidade que a gente tem que seguir. Tem muita gente que diz assim, vou cuidar de mim, eu vou desenvolver a mim mesmo, e os outros vão, cada um caminha por si. Isso não é inteligente, do ponto de vista social e emocional. Pode ser até bom para um indivíduo em algum momento, mas para a lei que nós estamos submersos, que é a lei de sociedade, por que nós vivemos em sociedades? Os espíritos dizem, não fiquem lá no alto da montanha vivendo como monges. Não sejam, nunca disseram isso, tá? Com essas palavras. Isso aí é uma interpretação tijucana, da minha origem, das palavras dos espíritos. Não sejam monges carmelitas, dos pés descalços. Você pode até interiormente desenvolver a paciência, etc, 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 mas você não progrediu nada. Porque a lei de sociedade é uma lei da natureza, é uma lei divina.
É uma lei criada por Deus. Por isso que Jesus fala, quando 2 ou mais estiverem reunidos em meu nome, eu estarei entre eles. O que ele está dizendo? Que um sozinho ele não vai estar? Não, não é isso. É que a lei de sociedade é uma lei da natureza. Não fique sozinho, estude com mais uma pessoa. Os 2 vão crescer estudando com 2 pessoas. Com 3, com 10, com 100 eu já não sei mais. Tá? Com 100 eu já não garanto o aprendizado. Alavancamento da diversidade. Né? Diz que é contrário, né? E veros, verdadeiro. Aqueles que são contrários ao verdadeiro. Cultivar oportunidades através das diferentes pessoas com características diversas. Então, vejam, isso não quer dizer... Veja bem, o que Jesus está se referindo? Que a palavra diversidade, como as palavras têm um caráter polissêmico, se entende de diversas formas. Ele está se referindo à diversidade no sentido de que cada pessoa tem a sua característica. Você vai pegar aquela pessoa e trabalhar ela na sua característica. O cara é bom com a perna direita, então você vai ser ponta direita. O outro é bom de perna esquerda, você vai ser ponta esquerda. O outro é bom de agarrar a bola, você vai ser goleiro. As diferentes características serem utilizadas. Todos têm uma característica específica. Você pega um camarada que é considerado horrível, mas é porque ele está no lugar errado. Utilizar a diferença daquela pessoa, colocando ela no lugar certo para ela, sim, brilhar com a sua característica pessoal. Percepção política, ler com exatidão as correntes políticas e os relacionamentos de poder de um grupo. Nossa, como Jesus fez isso? Várias vezes. Ele fica o tempo todo falando dos fariseus. Por exemplo, ele vê um fariseu e um publicano, fala das características de cada um e diz, olha, esse aqui que reconheceu-se humildemente já está na frente do outro que era um homem bom. O homem estava dizendo, meu Deus, eu sou bom, eu dou o dízimo, eu sou honesto, etc, etc. Né? E ele era um homem bom. O fariseu era um homem bom. Mas qual é a diferença do fariseu e o publicano? Essa mensagem aparece em vários ensinos de Jesus. Né? Por que ele dizia, olha só, as meretrizes e os publicanos, falar para o próprio fariseu, estão muito na frente de vocês no reino dos céus. O que eles tinham? O que vocês acham que eles tinham? Para dar uma acordada. Alguém sabe qual era? Por que eles estavam à frente? Oi? Os publicanos também. Os fariseus também. É humildade, mas tinha uma outra característica ali muito importante, que se você não tiver, lascou. Você vai ficar para trás. Não importa quanto você esteja na frente, vai ficar para trás, porque o outro vai te passar. Oi? Está morna, está morna. Fala aí, Lucas, qual é? Exatamente. Humildemente, reconhecendo a sua ignorância, eles estavam abertos. Tem que beber Allan Kardec na mamadeira. É assim que a gente aprende. Então, eles estavam abertos, ávidos, absolutamente dispostos a renovar a maneira de pensar. Como dizia Claude Bernard, um grande fisiologista francês, aquilo que nós julgamos já saber é exatamente o que nos impede de aprender. Eu já sei tudo que está nas obras de Allan Kardec, não importa que sejam 23 de 500 páginas, o que está ali eu já sei. Então é por isso mesmo que a gente não aprende, porque a gente acha que já sabe. Se você estiver aberto e ávido por aprender de verdade, vai observar como não sabemos nada. E está todo o ouro ali. O ouro caindo em cima da gente. Abre assim uma página. Ouro. Fácil de achar, não precisa nem garimpar muito. É só abrir. Tá? Aquilo que nós julgamos já saber é exatamente o que nos impede de aprender. E é o caso dos fariseus e dos publicanos. Como já sabiam muito da lei, muito da Torá, estavam impermeáveis. E os outros reconheciam humildemente que nada sabiam, nada eram, estavam assim, eu quero aprender. Então, uma esponja absorvendo todo o conhecimento. Eles estão muito à frente de vocês, no reino dos céus.
Aptidões sociais, capacidade de criar rede de relacionamentos, cultivando afinidades. Influência, comunicação, ser catalisador de mudanças, gerenciamento de conflitos, formação de vínculos, colaboração e cooperação e capacidade de equipe. Influência, por exemplo, utilizar instrumentos eficazes de persuasão. Uma coisa é você querer convencer uma pessoa, a outra é usar uma ferramenta muito forte de persuasão. E a única ferramenta de persuasão é saber fazer e demonstrar. É o famoso pregar pelo exemplo. Mas veja, antes de pregar pelo exemplo, nas coisas simples nós podemos fazer. Nas coisas simples podemos fazer. Você fala assim, sim, a pessoa chegou para ajudar no centro espírita. Você fala, chegou agora? Pega aquela panela de sopa que está ali, com bastante gordura, e vai lá aquela panela de sopa de bastante gordura. Bom, tá, a pessoa humildemente vai lá, quero colaborar, ajudar. Então me dá essa panelão de gordura, para falar, esse que é um dos meus traumas, panelão de gordura. E vai, tudo bem. E aquela pessoa que mandou ir lá lavar o panelão de gordura? Já lavou alguma do centro espírita? Já chegou palestrante? Se não me mandem lavar panelão de gordura, pelo amor de Deus. Primeiro que eu vou acabar com o sabão de vocês, tá? Que é para... vai ficar limpa a panela, mas o sabão vai embora. Então, essas mensagens que os ensinos morais de Jesus trazem, são mensagens que se pode aprender voyeur Jésus. Por isso que os Espíritos dizem, vem de Jesus. É ali que você vai aprender. Então, as mensagens, o instrumento eficaz de persuasão é saber fazer. Na empresa também é isso. Você manda uma pessoa fazer, ela diz, não dá para fazer. Peraí, como não dá? Deixa eu fazer. Aí faz. Dá. Faço até mais rápido que você. Não é isso? Comunicação. A gente tem a ideia de que é o seguinte... A pessoa que se comunica bem é a pessoa que fala bem, não é isso? Não é isso que a gente pensa? Que a pessoa que fala bem é que se comunica bem? A grande qualidade do negociador não é saber falar bem. Exatamente. É saber ouvir bem. Ele primeiro tem que ouvir, pensar. Ele é o sábio. Ele é prudente. Ele prevê. E depois ele provê. A velha história das duas filhas brigando por uma laranja. Vocês conhecem, né? A história das duas filhas brigando pela laranja é a história de todos os dias, em todas as casas, em todos os centros espíritas. Tinham duas filhas lá brigando, trocando tapas por causa de uma laranja. Aquela gritaria e a mãe, eu não aguento mais. Ela vai lá, o que ela fez com a laranja? Não jogou fora. Falou, ninguém vai ter a laranja. Não foi essa. Qual foi a solução que ela fez? Cortou meia laranja. Se ela tivesse parado para ouvir, ela teria ouvido o seguinte, uma queria a casca para colocar na receita do bolo, a outra queria o suco para beber o suco. Então, cada uma ficou com 50% do que queria, porque a mãe não ouviu o que elas... Então, muitas das vezes é assim, nós temos um ouro, há um conflito e nós não pegamos o ouro. Ou quando pega 30% do ouro, cada filha ficou só com 50% do que queria. E poderiam ter 100% as duas. Então, a capacidade de comunicação, e é justamente o que falta. Todas as estratégias de negociação bem-sucedidas é quando os negociadores, antes de dizer o que querem, tentaram identificar o que a outra pessoa precisava. E atender o que a outra pessoa precisava. E aí a outra pessoa... abre as guardas, baixa as barreiras e te entrega o que você precisa também. Como, por exemplo, a mensagem do bom samaritano. Catalisador de mudanças. Iniciar e gerenciar transformações. É uma qualidade social. No lugar onde está todo mundo exatamente da mesma maneira. A pessoa chega... e começa transformações. O catalisador, ele participa da transformação. Ele não vem dizer o que é para o outro ser feito. Ele é um agente, ele é um elemento químico, que ele, participando da reação, acelera a velocidade da reação química. Ele é o catalisador. Ele faz os processos
se acelerarem, mas não porque ele tem ótimas ideias. As ideias são importantíssimas, né, gente? Obviamente, eu estou aqui simplificando, mas sim porque ele participa de maneira que ele acelera o desenvolvimento das pessoas, e isso é uma forma de costurar poderosas relações interpessoais, como, por exemplo, as transformações que Jesus veio exemplificar. Por causa do tempo, eu não vou ler o texto, tá? Acho que as imagens já... Negociar soluções e discordâncias. Esse momento era um momento muito tenso, né? Momento muito difícil, onde poderia haver um gigantesco derramamento de sangue. Um gigantesco derramamento de sangue. E o que Jesus fez? A pergunta, ao questionamento que se atribui a Jesus, ele conversa, ele dialoga, ele em nenhum momento retrocede nas suas posições, mas quando Pilatos pergunta o que é verdade, qual é a resposta? Nada. Por quê? Está morno. Espera aí. Está morno. Por quê? Porque Jesus não responde o que é verdade. Jesus sabia qual era a verdade, mas ele não deu a resposta. Ou deu? Será que deu? Quem acha que ele deu a resposta? Que a resposta está aqui nesse texto. Levanta a mão. Quem acha que está? Você acha que a resposta está aqui nesse texto? Está? Qual é a resposta? Essa é uma das verdades. Mas ele pergunta a verdade. Qual é a verdade? Qual é a verdade? A verdade é uma pergunta. Lembra da definição da inteligência suprema? Quanto mais nos desenvolvermos moralmente, depois emocionalmente, quanto mais nos desenvolvermos, mais vamos ter compreensão de Deus, dos seus atributos, das suas leis, da verdade. Mas a gente não vai... Se fosse um segmento de reta, tinha origem e tinha um fim. Se fosse uma semi-reta, tinha origem, mas não teria fim. Mas é uma reta, não tem limite. Então, a verdade vai ser sempre uma busca, uma pergunta. Quem diz, eu tenho a verdade, está lascado. Você tem que ter a pergunta, e sempre fazer a pergunta em tudo, inclusive na ciência. Caiu o mito da gordura de porco e da manteiga, durante anos, e do ovo. Assim, veneno. A gente, é veneno, bezerro de ouro, não coma. A gente, bezerro de ouro, manteiga é veneno, ovo é veneno, Agora faz bem, é o contrário. O óleo vegetal frito faz mais mal que a manteiga, a gordura de porco. Caiu bezerro de ouro, bezerro de ouro. Depois de todos os anos, privado de comer ovo, agora que você me diz, quero reencarnar só para comer ovo de novo. A verdade é uma pergunta. Quando você atinge uma resposta, automaticamente ela já vai gerar uma nova pergunta. E você vai buscar aquela nova resposta. E uma nova pergunta, e uma nova pergunta, e uma nova resposta. É o método dialético realmente. Uma ideia, uma tese, uma antítese, elas vão se confrontar e vai surgir uma síntese. Depois dessa síntese, ela vai ser questionada, vai ser enfrentada. Botamos aí. Botamos. E depois da síntese, uma nova antítese. E essa é a verdade. Então a verdade está aqui. A verdade é a pergunta. O que é a verdade? Está aqui. A verdade é isso. Esse ponto é a pergunta. Que é a verdade? Mas foi muitas das vezes, a estratégia de negociar e solucionar não é debater. É o contrário. Silenciar. Não é silenciar aquele silêncio. Não vou falar nada, porque eu sou superior. Não. É silenciar para... Sabe a sabedoria? A prudência. É pensar 2, 3, 4, repensar, conversar, trocar ideias, ver outras opiniões, buscar outras experiências que deram certo, que deram errado. Pensar, para depois falar, para depois agir. E depois agir, e tem que agir com prudência para que não aconteçam as consequências negativas e aconteçam as consequências positivas.
formação de vínculos, cultivar uma extensa rede de amizades e estimular desenvolvimentos produtivos. E aí era assim, né? Quem é Jesus? Você está se referindo a João Batista. João Batista era, segundo explica Allan Kardec, ele estava cumprindo o estatuto de Nazir, o estatuto nazireu. Comer determinados alimentos, não beber determinadas bebidas, seguir os rituais, é o estatuto de Nazir. Sansão e João Batista, exemplos da Bíblia, do estatuto do Nazireu. Jesus era nazareno porque era de Nazaré, não porque ele cumpria o estatuto de Nazir. Por quê? Ele era o contrário. Era comilão e bebedor de vinho. Não sei se era comilão, pensavam disso dele, coitado. Amigo de publicanos e pecadores, isso é verdade. E a sabedoria é justificada pelas obras. Ninguém tem amor maior do que aquele que dá vida pelos seus amigos. Perguntar lá, procurar lá. Irmãos, quando Jesus chamou alguém de irmão? Quando foi? Nunca! Nunca! Não tem essa palavra, meus irmãos. São meus amigos. Amigo! Porque irmão, você sabe, né? Chegar lá no centro espírita, meu irmãozinho, o irmãozinho vira de costas, tu pega a faca e crava nas costas do irmãozinho. Não, eu faço isso, tá? Vocês estão. Irmãozinho, assim, meu irmãozinho. Claro que é uma forma de se educar, né? De olhar o próximo como filho de Deus. Sim, vocês entenderam que isso é uma brincadeira para deixar vocês acordados. Mas o fato é que o amigo tem uma força maior. Esse é meu amigo. E ele trata as pessoas como amigos. Tá? Não, aparece, irmãos. Quem é minha mãe e quem são meus irmãos? É quem faz a vontade do meu Pai que está no céu. Tá? E era isso, era reconhecido como uma pessoa amiga, uma forte. Quando a gente pensa assim, poxa, qual foi a cola que fez uma adesão fortíssima entre as pessoas? Ser curado, muitos foram curados e pularam fora. Não é isso? Está aí uma hora que não me deixa mentir. Não que ele pulou fora, mas que ele, né? Muitos foram curados e pularam fora. Muitos conviveram com Jesus e pularam fora. Os irmãos de Jesus estavam ali, na mesma casa, mais perto impossível. Comiam juntos, na mesma casa, 30 anos fazendo isso. Mas a adesão do movimento, principalmente antes das aparições tangíveis de Jesus, a Gênesis, os milagres e as predições segundo o Espiritismo, antes das aparições tangíveis de Jesus, a cola foi a amizade entre eles. Sabe aquele trabalho que é ruim, tu só tem dificuldades, mas você não sai, parece que você diz assim, aquilo ali é minha cachaça. O que te prende ali? O que te prende nesses lugares que são muito ásperos? Oi? Amizade. Você tem uma rede de amizade tão boa que você gosta do lugar. O lugar é péssimo, tem condições de trabalho horríveis. Mas você gosta, porque você tem uma rede de amizade. Virtualmente fica mais difícil agora, né? Home office. Essa palestra, daqui a uns 10 anos, eu não posso mais usar esse exemplo. Tem que pensar no exemplo sobre home office. Colaboração e cooperação. Trabalhar em grupo e compartilhar metas. Quando você trabalha em grupo e compartilha metas, você aumenta a adesão. Isso é uma atitude de extrema inteligência social. Foi objeto do estudo do GET do ano passado. Era uma equipe que começa com 1, depois 2, depois 12, 70, 72, 500. E vamos ser sinceros, quem contou? Ninguém contou, gente. É um número atribuído, né, de uma forma que se possa entender. É gente para chuchu. E as mulheres e as crianças não eram contadas. Nunca. Nesse censo não entra mulher e criança. Então se fala 500 é 500 do sexo masculino. Mas não eram 500 que eles não ficaram, vamos à chamada. Não é isso. Mas para entender que as equipes que Jesus fez eram equipes, hoje se chama multidisciplinares, era muita equipe, cada uma com as suas aptidões específicas. Cada um tinha a sua aptidão. E dependia da sua cultura, da sua casa de oração, quem tinha sinagoga, da sua sinagoga, da sua cidade, de todo o cenário em que elas viviam. E as equipes fizeram. Por isso que hoje em dia, os estudiosos, eles não gostam de usar a expressão cristianismo primitivo. Eles preferem usar cristianismos primitivos,
porque cada cidade tinha a sua característica cultural, religiosa, né? E todos colaboraram efetivamente para que a gente hoje chegasse aqui. Tem um minutinho só, né? Capacidade de sinergia, que é a capacidade de criar aspirações coletivas. Essa é que é a questão, tá? Vou falar do meu Flamengo. Tava o mesmo time, mesmos caras, estavam ali assim, acabados, massacrados. Desculpe quem não é Flamengo, mas a verdade é essa. Chega uma pessoa que faz, olha só, pessoal, vamos todos, olha ali naquela direção. Aí todo mundo olha na mesma direção, que coisa. Então ele compartilhou uma visão. Não é um olhando para o outro, é todos olhando na mesma direção. E aí aquela meta compartilhada cria um sinergismo. Era o que acontecia em torno de Jesus. A mensagem do reino dos céus, embora muitos não conseguissem compreender, era uma mensagem de grande felicidade. Quando começa a felicidade? É agora. Você pode tomar posse do reino dos céus agora. Ué, mas cadê o reino dos céus? Você pode ser feliz. Você vai ser feliz se você for humilde. Porque felizes são os humildes, felizes são os que são misericordiosos, felizes são os que têm o coração puro, felizes aqueles que conseguem ser perseguidos por causa do que é justo, do que é correto, do que é moral, por causa da justiça. Felizes são os pobres de espírito. Então, essa é a sua felicidade. Felicidade você coloca aí, você já vai ser feliz imediatamente. O reino dos céus você pode tomar posse agora. Claro que a expressão reino dos céus tem vários significados na boca de Jesus, tanto em relação à vida futura, à vida do espírito, como a progressão do planeta Terra, a progressão dos mundos, os muitos mundos habitados e a progressão dos mundos, mas também era um reino para se tomar posse imediatamente. Simplesmente fazendo, como Kardec fala, mudando o ponto de vista pela qual se observa a vida. É essa característica de tudo isso que a ciência e os estudiosos estudam sobre as inteligências, nada mais é do que olhar tudo sob um novo ponto de vista, em relação às ciências, às neurociências, do ponto de vista da matéria, porque para a neurociência é uma questão material, mas para nós que somos espíritos, é uma questão espiritual. Nós passamos a olhar a vida, o futuro, tudo, com o ponto de vista daquele que sabe que nós não morreremos, teremos muitas vidas sucessivas, não só na Terra, como em mundos com maior progresso. Podemos também voltar a ter reencarnações em mundos mais primitivos, não do ponto de vista moral, que a nossa moralidade aqui diz o mundo que a gente vai, do ponto de vista moral vai ser sempre de acordo com o nosso estado de espírito, a não ser que você tenha tido um grande progresso moral, que você pode encarnar em mundos inferiores para ajudar. Você pode estar o espírito superior pode estar encarnado em outros mundos e ser nosso guia aqui na Terra. Ele está em outro mundo já, reencarnado. E aí, durante o sono, ele continua sendo nosso guia. Fala, mas é assim? Mas e o nome dele? É por isso que Allan Kardec diz, olha, melhor não perguntar o nome, porque você não deve nem mais saber, não deve conseguir pronunciar o nome desse espírito que tem a missão de 5 coisas: proteger, consolar, encorajar, aconselhar e... Faltou uma, peraí, proteger, consolar. Todas as funções do guia são funções morais. É aquele que te acompanha antes da sua encarnação, te acompanha depois da sua encarnação, e tem os espíritos protetores, que não é o seu anjo guardião. O seu anjo guardião é sempre de uma ordem superior à sua. Nós somos da 3ª ordem, o espírito, nosso anjo guardião, é um espírito da 2ª ordem. Bom, eu vou encerrar aqui o estudo com esse gráfico aqui. Então, são muitas inteligências. São vários tipos de inteligências. Todas essas inteligências podem ser desenvolvidas de uma maneira bastante simples. A doutrina espírita ela nos ajuda a instrumentalizar essas transformações, esse desenvolvimento das inteligências. Então, a ciência vai nos dar apoio com muito conhecimento, como nós vimos, mas em tudo é possível aplicar essa lei. O livro dos Espíritos, a gente pensa às vezes assim, olha, as leis espíritas são as 10 leis morais. Não. Todos esses princípios que são revelados são leis de Deus, são leis de natureza, são leis espíritas. Por exemplo, a lei do anjo guardião é uma lei.
O espírito da segunda ordem não tem alternativa. Ele não pode falar assim, posso não ser anjo guardião? Não, tu é da segunda ordem. Não existe essa alternativa. Você vai ser um anjo guardião. Acabou. É a lei de Deus. Deus não perguntou a você, quando criou essa lei, está aí, você vai seguir essa lei. É claro que ele quer, né? Porque ele já é um benevolente. Mas então, a lei que o Espiritismo revela, de que em tudo você pode ver Jesus no sentido da moral que o Cristo ensinou, e ali encontrar uma bússola, um roteiro, um exemplo que uma humanidade pode pretender de comportamento. E a doutrina espírita ajuda a gente a compreender melhor essa vida desse homem que viveu na Terra, passou por todas as experiências mais duras, mais ásperas, mais difíceis, para que ninguém dissesse assim, olha só, nesse ponto aqui, Jesus ele teve uma pequenina facilidade em relação a mim, porque no meu calo, se ele tivesse com o meu calo, passando com esse meu problema com a minha sogra, provavelmente ele não conseguiria, é muito fácil fazer isso sem ter... Não. Da vida, Jesus só teve dificuldades, nenhuma facilidade, para que nós não pudéssemos um dia dizer, mas ali ele tinha facilidade, ele morava perto da praia. Só se você disser isso, que ele morava perto da praia, e nem o problema é morar perto da praia e não poder usar a praia, né? Usar para trabalhar, que era o que eles faziam. Mas então, olhar aquele homem em ação é o que a gente precisa, tá? E que espero que nós possamos fazer isso juntos, unidos, que é muito mais fácil, muito mais rápido, muito melhor. Obrigado, desculpa pelos 7 minutos que eu passei da hora, obrigado pela oportunidade, um beijo, um abraço gigantesco a todos os meus amigos e amigas. Muito obrigado aí, Fabiano, excelente estudo. Ontem à noite, estava com uma dificuldadezinha para dormir, aí peguei o Kindle e fui terminar de ler o livro do Daniel Goleman. Pasme, mas passei quase que a madrugada aí terminando de ler o livro. Acho que era para me preparar para a palestra ali do Fabiano. Mas ainda assim errei todas as perguntas que ele fez. Lucas acertou todas. Parabéns. Eu errei todas ali e lendo de madrugada ainda o livro. Imagina assim. Lucas, você já garantiu, a próxima palestra é tua. Quando vier agora, você fica aqui, teu pai fica aí sentado, e aí ele que vai responder tuas perguntas, tá bom? Já estamos acertados aí para a próxima aí, tá? Gente, vamos aos avisos ali que nós temos. O primeiro deles é exatamente da jornada de estudos espíritas, né? Vocês viram Fabiano falar, né? Quer ver a facilidade de transitar nos diversos assuntos relacionados a Jesus, né? Exatamente por essa coisa que nos une, esse desejo nosso de ficar sempre estudando Jesus, estudando o Evangelho. Então nós vamos ter nosso evento no dia 18 de setembro, né? Nós aqui nessa casa somos um dos polos, né? Aqui no polo da Teresópolis, aqui de Olinda Amorim, e aqueles que desejarem, então, se inscrever, por favor, que a gente encerra as inscrições aí no final desse mês, né? Então, temos ali uma listagem, ali, quem quiser se inscrever. O segundo aviso, temos, o aniversário de fundação ali. Obrigado, Márcia. Nós estaremos fazendo, então, 38 anos, obrigado pela cola, 38 anos no dia 28, e vamos estar comemorando, então, no sábado, dia 27, esses nossos 38 anos. Então, por favor, não deixem de vir, né? Quer dizer, nós vamos ter uma palestra da Enir Sattler, né? Uma grande amiga nossa também de Petrópolis, né? Também uma palestra excelente dela, e vamos fazer umas comemorações, vamos fazer umas homenagens. Foi um ano diferente para todos nós, né? Então, vamos fazer ali algumas comemorações. Por favor, venham e chamem mais pessoas. Vamos ter um bolinho também, só para ver se estimula o pessoal. Tem um bolinho aqui, gente. Pode vir que vamos comer um bolinho, pelo menos, ali. Tá? Então, este é o segundo aviso. Sábado que vem, portanto, é o nosso aniversário de fundação, aí, 38 anos da casa, né? A Associação Médica Espírita, né, ela está anunciando, então, temos uma palestra de um grande amigo nosso aí, que é o Cláudio Conte, né? O Cláudio tem feito aí também bastantes estudos aqui, né?
E ele vai falar, então, no dia 21/8, né, virtual, no Facebook da AME, né? E o tema dele é a arte de contar histórias e seus efeitos. Um tema muito interessante, né? Principalmente para ele, que é doutor em engenharia nuclear. Ele é físico, especialista em engenharia nuclear, e vai fazer uma palestra sobre a arte de contar histórias e seus efeitos. Deve ser um estudo realmente muito interessante do Cláudio Conte. E o último aviso, temos aqui o nosso Kardec Café, lá, né? Hoje nós temos ali as duas Rosanes ali, coordenando ali. A gente estava até brincando que a Rosane maior e a Rosane menor, né? Tem o Tiago maior e o Tiago menor. A gente ali estava com a Rosane maior e a Rosane menor também, ali na nossa cantina, que eles que desejarem comer alguma coisa, estamos lá no nosso Kardec Café. Amigos, vamos então. Oi. Deve. Ainda não sei o que é, mas deve, pode fazer. Falamos de GET, falamos de cretina, né? Então, despertou em mim o pedido a vocês, quem puder colaborar. A gente vai ter uma cantina especial no dia da GET e a gente vai servir os quitutes. Quem puder colaborar, me procura ali, ok? No princípio, a gente está fazendo panões e bolos. Entendeu? As duas razões. Obrigada. Obrigado a você, gente. Oi? Sim. Alguém nos visita hoje pela primeira vez? Também me deram uma cola aqui das perguntas. Alguém nos visita hoje pela primeira vez? Não, né? Que eu me lembro, não, né? Então tá. Então tá, com relação às doações, a Edilene lembrou, né, que na verdade a GET é um evento de dia inteiro, né, um domingo que a gente passa o dia inteiro aqui, e a ideia é poder na cantina e oferecer alguma coisa nesse espaço aí de 12h até 2h, que senão as pessoas também podem ir para casa comer, mas a gente vai tentar oferecer alguma coisa aí para os confraternistas, tá? Vamos nós então, vamos encerrar então essa primeira parte aí dos nossos trabalhos, né, para a gente poder passar o trabalho de passe, né? Encerrar aqui a gravação e passar o trabalho de passe. Então vamos fazer a nossa oração final. Cadê o Carlos? Carlos está escondido aí, Carlos. Pode vir fazer então, Carlos, nossa... ele estava escondido ali, ele se esconde, ele põe na touquinha ainda para ficar mais escondido, afunda a touquinha, mas eu acho ele. Carlos, por favor, faz a nossa prece de agradecimento e encerramento. Jesus, divino amigo, companheiro de todas as horas, fonte inspiradora de nossas vidas. Senhor, quanta gratidão nós temos, principalmente por após 2000 anos decorridos, de caminhos tortuosos, teimosias nos erros, Tu continua conosco, a nos guiar, nos orientar, nos amar, buscando despertar em nós sentimentos adormecidos. Ó Senhor, auxilia-nos na mudança, que aprendamos a compartilhar, vivenciar seus ensinamentos, olhar por próximo como amigos, irmãos de jornadas, filhos de um Pai, todos destinados à felicidade. Felicidade que Tu nos ensinastes a ver, que Tu nos mostra o caminho a seguir. Senhor, envolve-nos a todos, nesse mundo ainda que semeamos dor. Auxilia-nos, Senhor, a plantar amor. Auxilia-nos, Senhor, a cultivar fraternidade. Auxilia-nos, Senhor, a nos envolver
num pensamento ligado ao Pai, buscar nos fortalecer e conquistarmos a paz interior tão desejada. Muito obrigado, Mestre amado, por tudo. Muito obrigado, acima de tudo, pelo seu amor. Que em teu nome, em que nome de nosso Pai Celestial, possamos encerrar os trabalhos de hoje. Graças a Deus.